Meu amigo e minha amiga, estamos começando mais um Pode Crer, aquele podcast feito especialmente para você. E pra Cada gente. semana ele lança ele faz uma introdução diferente. Ah, pô, aí é tudo E no fica improviso, pensando a né? semana toda pra fazer a Nada, introdução. pô, eu sou o rei do improviso, cara. É. Sou mesmo. Marcola ao meu lado, hoje ao meu lado esquerdo, pô. Tá meio esquisito. Porque a gente Trocou. nós mudamos um pouco o cenário Mudou o aqui. layout aqui, tá meio esquisito. Isso. Tá Mas diferente. Por enquanto nós estamos achando estranho, mas nós vamos acostumar. Pô. Ficou mais bonito, né? Ficou. Eu achei. Nós metemos a TV de um jeito mais diferente. Ficou mais espaçoso. Que papai, É. cada vez melhor, né? Esquece. E o áudio? Tá 100%. Mesma coisa do Mesma Mas aí, rapaziada, muito obrigado você que está presente aí no nosso Pode Crer. Canal do YouTube, Instagram, quem tá seguindo a gente, dando moral lá. Isso, papai. Seguindo, curtindo. Os seguidores do YouTube só tá aumentando. Do Instagram também. Inscritos. Você acredita que 97%... Olha só, Breno. Ih, já falei o nome do convidado? Ah. Perdeu a surpresa. 97% da nossa audiência do YouTube, ela não é inscrita? Eu já vi isso aí, cara. Você viu nossos dados Vi, lá, né? vi. Puta que pariu, velho. Pô, ele não é por falta de pedir, né? Não é, não Então, é. E apresenta nosso convidado. Breno Godinho, cara, nosso convidado ilustre aqui, médico. A gente está muito feliz de receber você aqui. É um cara que a gente também pensou, assim como todos os outros, a gente escolhe muito a dedo pelo destaque que tem na profissão ou por aquilo que a pessoa se propõe a fazer. E como o seu trabalho é um trabalho muito relevante, muito conhecido aqui na região, a gente ficamos felizes em que você tenha aceitado o nosso convite, né, cara? Demais da conta. Pô. Nós já te falamos, vamos fazer umas perguntas. Nada a ver com Muita a gente pergunta, porque a gente não entende nada. Você tá vendo que nem forte, nem magro nós somos. Magro até que... Tá doido. Aqui, ó. Não, ó. Se eu levantar a camisa aqui, as minas piram. Não, mas tá todo mundo bem. Obrigado. Mais uma vez, já te agradecemos aqui, mas agora, na frente das câmeras, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, pela disposição, né, Marcos, de ter tirado tempo para vir aqui conversar com a gente, que é isso aí. A gente vai trocar ideia, bater papo, ter pergunta, escutar umas perguntas nada a ver, que aí você vai falar assim, porra, o que esses caras estão falando? Pergunta de cabaço. E é isso, cara. Brigadaço pela disposição. Quero agradecer também, foi a sua esposa, né, que conversou com a gente e nossa, super... Solista com a gente. Exato, foi massa demais. E é isso, cara. Brigadaço pelo convite e vambora. Na verdade, assim, eu tenho que agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de expor um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre quem eu sou. Já cheguei super à vontade, essa galera é super massa. Já chegamos, trocamos uma ideia aqui para quebrar o clima, né? E é isso aí, vou estar aberto aqui para todas as perguntas e para tirar as dúvidas também. E vamos lá, vamos ver. E contar uns causos, né? Ah, isso aí. Eu já fiquei sabendo, mas que o cara até jogador profissional. Pois é, já jogou fora. Esquece. E a gente vai na pelada lá e acha que estão bafando. Pois né? é. Ó, mas antes de começar o nosso bate-papo, Breno, deixa eu falar dos nossos patrocinadores, tá bom? JV, lança braba. Vambora. A Jussara, consultora de bem-estar. Inclusive, papai, fiz uma colinha aqui hoje. Vocês podem ver que eu tô igual o Faustão. Só aqui, ó. Já lançamos um cartão. Marcola, Jussara Amador, que é o nome dela. Pô. Jussara Amador é consultora de bem-estar da doTERRA. Já ouviu falar na doTERRA? Eu Claro. te falei um pouquinho sobre a doTERRA antes da gente vir pra cá. A doTERRA é uma empresa americana que tem os melhores óleos. Pô, eu achei que eu ia precisar ler, mas eu não tô precisando ler. Você já entendeu? Eu já entendi o conceito da doTERRA e da Jussara, porque a Jussara ela é consultora da doTERRA, que é uma empresa americana aí de óleos essenciais. Breno, a gente costuma ver aí vários óleos essenciais, mas o único que você pode ingerir, eles têm. A doTERRA tem que você pode ingerir. Você pode beber. E eles são os melhores óleos essenciais do mundo, 100% terapêutico, papai. 100% terapêutico e naturais. Os únicos óleos que podem ser ingeridos, como eu já falei, que agora eu tô lendo, eu tô me atravessando. Mas é isso aí. E outra coisa, a Jussara, ela tem uma parada especial onde ela oferece a possibilidade da pessoa empreender com a doTERRA.
Ser revendedora? Ser revendedor da do Terra e abranger aí um nível nacional e, mano, é como se fosse uma liberdade, né? Ela te dá uma renda liberdade, extra, ou se tornar uma fonte de renda aí para a pessoa que quiser. Mano. Então, procura ajustar. A gente vai deixar aí o QR Code na tela, tá? Para você entrar em contato com a Jussara e conhecer mais dessa consultora de bem-estar e da do Terra. Fechou? E o nosso próximo patrocinador já é de casa. Segunda vez que está com a gente aqui. Que é melhor que Faustão, papai. Aqui, nós estamos com Dudu Suplementos. Um grande abraço aí pro Dudu. Dudu, mais uma vez, está com a gente. E da última vez, eu tô ligado que você gostou do Whey. O Marcos gostou, sabe por que o Marcos gostou do Whey? Por causa do sabor. De leitinho. Na hora que nós fomos falar, o Caio foi falar o sabor e começou a rir. Não, é porque você gosta. É isso aí. E Marcola, o Dudu tá com preços imbatíveis. Breno. E tem um monte de marca. Se liga. Tem muita marca. Ali é só creatina. As creatinas estão na creatina ali de 300 gramas, né? Isso. 100% pura a R$ 139,90. Moleque, precinho, tá? Precinho. Whey isolado, 900 gramas. Cadê? Esse aqui, ó. É o isolado aqui. Tá R$ 209,99. Isso. Precinho também. E o Whey ali, refil. Esse refil tá... Caralho, moleque. R$ 99,99. Aí, ó. Não chega nem a nem 3 dígitos. Pois é, ué. Dudu Suplementos se superando. Dudu, um grande abraço. Mais uma vez, estamos deixando aí o QR Code do Dudu no canto superior, não sei em que câmera que eu tô, no canto superior direito da tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você vai ser direcionado para bater aquele papo com a Kênia ou com o Dudu. E aqui tem creatina e whey, mas lá lá suplementação em geral. Geral. Precisando lá de suplemento, cola lá no pessoal no Dudu. No Dudu Suplementos. Valeu. Bora para papo. Bora. Papo legal? Acho que tem que começar a entender primeiro a carreira de jogador, né? Ô, Breno, você falou que você foi morar, que você morou fora, foi antes de você estudar para ser médico? Como é que Foi antes de eu estudar. Eu fui pai muito cedo e eu tive uma oportunidade de ir morar no Canadá, né? E quando eu fui, eu já tinha feito base aqui na Cearia, né? Então eu sou da velha guarda, já estou aí com quase 40 anos aí. Então, tinha feito base, já tinha toda uma preparação, sempre gostei, sempre estive no meio do futebol. E quando eu fui em 2006 para 2007, eu já fui com a intenção de trabalhar, mas eu também fui com a intenção de tentar algo que era prazeroso ao mesmo tempo. Então, eu passei por uma peneira lá na época e consegui jogar com o time durante uma temporada. Depois disso eu parei, eu me dediquei ao trabalho, o trabalho foi ficando cada vez mais extenuante, eu era muito jovem também e acabei retornando para o Brasil em 2009. Aí você foi... Mas lá era... Você estava trabalhando com o quê? Não, lá eu cheguei, trabalhei com faxina. Ah, tá. Aí, que país que foi? Canadá, em Toronto, morei em Toronto. Eu fazia faxina e treinava, depois eu fui para construção, trabalhei um pouco na carpintaria, fiquei na demolição, e aí fiquei na demolição até vir embora. Aí vim embora, voltei a estudar, e graças a Deus eu consegui entrar aí na faculdade e chegar aqui onde eu estou. Que massa. E lá, como é que foi você... Quando você chegou lá, primeiramente, quando você chegou lá, como que você decidiu ir para lá? É justamente para fazer uma renda? Você foi depois de ser pai? Você foi pai? Tem que arrumar um serviço. Na verdade, o que acontece? Eu trabalhava aqui como vendedor de carro. Não, você vai ver que a história é certa. São mil e uma coisas, né? Você é daqui de Patinga mesmo? Sou daqui de Patinga mesmo. Então, eu trabalhei como vendedor de carro. Na época, a mãe da minha filha, eu trabalhei com o pai dela, né?
e ela tinha a documentação canadense por ter nascido lá no país. Então eu consegui a aplicação do documento de permanente residente, eu não fui como ilegal, então fui como permanente residente, e aí a gente foi tentar uma vida melhor, né? Na época tinha poucas possibilidades para eu estudar, porque ainda era uma coisa muito nova, eu tinha 19 anos de idade, tinha sido pai muito cedo, e aí depois, né, graças a Deus, Deus foi abrindo as portas e foi tudo fluindo legal. E por que você escolheu a medicina? Cara, então, já era um sonho de infância, meu pai é médico... Você já de cara já foi para medicina na faculdade? Não, em 2004 eu iniciei a faculdade de Direito, eu tentava já o vestibular de Medicina, mas eu não tinha muita maturidade, então, né, a gente acaba enrolando um pouco, aí por pressão da minha mãe, ela faz Direito, seu irmão está fazendo também, lá nós somos 3 filhos, eu sou o filho do meio. Então, eu comecei a faculdade de Direito, que inclusive, na época, a FADIPA era junto com a faculdade de Medicina, então eles dividiam ali o mesmo campus, e eu fazia o Direito, mas ficava lá sonhando em estar fazendo a Medicina. Então, eu ficava dentro de mim aqui, sempre pensando, oh meu Deus, me dê uma oportunidade de novo, né? Eu queria, né, dessa vez eu vou fazer diferente, e acabou que como o meu caminho desviou para o trabalho, lá, um pouco antes de eu vir embora, eu comecei a estudar. Então, eu tive a oportunidade de ir para a escola lá também, pelo fato de eu ter a documentação. Eu participei da escola mesmo, chama COST, uma escola de inglês do governo, e comecei a desenvolver muito mais rápido do que os colegas. E aí troquei de período antes de terminar o período da escola, parece que é como se meu cérebro ativasse de novo. E aí eu liguei para o meu pai, numa época, e falei assim, ô pai, eu preciso da sua ajuda, eu quero voltar. Ele, meu filho, mas está difícil aqui a situação, seus irmãos ainda estão estudando. Eu falei, olha, eu não quero mais trabalhar com o braço, eu quero voltar a trabalhar com a mente. Aí ele falou, você quer? Ele falou, quero. Eu falei, então pode vir embora que eu vou te ajudar. Então eu vim, consegui, passei no vestibular, me formei aqui em Ipatinga. Você fez na Univas também? Na Univas. Então sou filho de Ipatinga, formado em Ipatinga e muito orgulhoso de ter conquistado um espaço aqui em Ipatinga. A gente sabe que santo de casa não faz milagre, né, pessoal? Então existe toda uma certa dificuldade em as pessoas reconhecerem o nosso crescimento, de quem você era e quem você se tornou. Inclusive é ainda uma barreira para o meu trabalho, apesar, né, de ser um destaque nessa área, de ter uma agenda cheia, eu ainda tenho uma grande parte dos meus pacientes que são de fora. Então, ainda é um mercado que eu sonho em dominar por completo, que são as pessoas daqui, sabe? Da região. Mas eu acredito que por você estar sendo um destaque aqui na região, eu acredito também por você ter muito paciente de fora, é o seu trabalho aqui que está sendo reconhecido, que abrange, principalmente eu acredito que são regiões próximas, né, vizinhas daqui. Assim, existe hoje com a internet, né, que inclusive é o nosso foco aqui, a gente consegue levar muito mais informação e levar a nossa imagem para vários locais. Então, hoje eu tenho paciente que vem de Diamantina, Capelinha, Valadares, Caratinga. Eu tenho uma grande parte dos pacientes, uma grande parte mesmo, cerca de 30% dos meus pacientes hoje fixos são de Monlevade e Itabira. Então, eu tenho muito paciente aqui, mas eu tenho muito paciente de fora. Então, hoje, eu tenho uma média de mais ou menos 6 atendimentos por dia. São consultas de 1 hora, 1h20. Desses 6, normalmente, são 2 pessoas aqui da região. Os outros 4 são todos aqui desse colar do Vale do Aço e também de outras cidades. Sim. O seu foco é implante hormonal e emagrecimento. Isso, Isso não é isso que eu ia te perguntar, porque você, igual você estava falando do reconhecimento que você tem, e é fato isso, tanto é que a gente convidou justamente por ser referência nesse segmento. E assim, por exemplo, eu escuto falar de você já há muito tempo. Então, assim, a gente acaba escutando pessoa que muito por estética, por saúde e tal. E quando que você optou? Porque aí você começou a fazer a faculdade lá atrás. Isso. Aí você voltou para Ipatinga e fez a faculdade. Mas e você gosta de esporte. Porque você falou que gosta de futebol, na verdade, isso, né? E aí já era uma ideia sua? Ou como que se tornou até você chegar no... Porque hoje você foca em esporte, emagrecimento, essas coisas. Né? Isso, eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona lá o trabalho. É o seguinte, cara, eu sempre gostei de academia, sempre gostei de esporte, então... A partir do momento que eu falei, agora eu tenho que estudar e tal, me dedicava ao estudo, dedicava à academia.
E a gente sempre, né? Você sempre malhou? Sempre malhei, sempre suplementei. Então você nunca foi Breno gordinho? Gordinho eu fui uma época. Eu vou contar para vocês como que foi essa situação aí. Então, durante a faculdade, malhava, suplementava, tomava umas paradinhas também, né? Isso aí é o normal, né? E isso foi me gerando despertou aquele interesse de falar assim, poxa, eu quero fazer endocrinologia. Quando eu terminei o curso de medicina, o meu foco já tinha mudado. Eu queria ser anestesiologista, tentei prova várias vezes de anestesiologia, eu não consegui passar, passei em ortopedia no Veracruz. Olha que loucura que é essa situação de como que são os caminhos também de Deus, né? Ao meu ver, isso aí tem muito o toque de Deus para mim aí na minha vida. Eu passei em ortopedia, fui pai pela segunda vez. Então, nessa segunda vez que eu fui pai, eu também tive que abrir mão dos meus sonhos para poder buscar o trabalho. Voltei a trabalhar, fiz o Mais Médicos e comecei a girar em torno das regiões aqui. Então, trabalhei em São Domingos do Prata, trabalhei em Belo Oriente. O que é o Mais Médicos? Mais Médico é programa do governo? É um programa do governo, onde a gente vai para trabalhar como clínico geral em unidades de saúde. E a gente tem a oportunidade também de trabalhar com plantão. Nas cidades, normalmente, eles já oferecem para poder dar um abono salarial melhor, né, para ser mais interessante. Então, eu rodei em algumas cidades e, enquanto eu trabalhava, eu fui cursando a minha especialização. Eu sou pós-graduado em endocrinologia pela Sembrap FUNORTE, fiz ela em Belo Horizonte. Então, durante o meu trabalho, eu fui fazendo a minha especialização. E chegou um momento onde o trabalho me consumiu muito. Em 2017, eu trabalhava também, eu fiz 3 anos de perícia na Justiça Federal, então eu tinha uma carga de trabalho. Isso já estava nesse programa do no programa Mais Médicos. Então eu fazia plantão, estava no programa Mais Médicos e vinha em torno de 300 quilômetros na quinta à noite, fazia perícia na Justiça Federal na sexta, no domingo à tarde eu já tinha que voltar, porque eu tinha que fazer plantão de 24 horas e depois trabalhar na prefeitura. Nossa. Então, puxado. Essa rotina foi ficando muito extenuante. E a tendência da gente é buscar refúgio. Cara, o que dá gatilho nas pessoas, inclusive é o que eu uso lá no consultório, é muito isso. É procurar o gatilho. O que é que está te levando a buscar essa recompensa? Então a gente acaba consumindo bebida alcoólica. Eu gosto de uma cervejinha. Quem me conhece sabe. Gosto de sair, gosto de aproveitar a minha vida também. Claro que hoje com muito mais responsabilidade. Então eu acabei ficando um Breno gordinho. Porque, cara, era só trabalho, a gente começa a ficar bitolado com trabalho, e aí o refúgio era uma cervejinha. Aí uma cervejinha hoje, amanhã, depois, na hora não que você tinha, vê... E cervejinha para dar uma corridinha, para fazer um exercício. Até tinha, mas como eu estava numa cidade muito pequena, era um incômodo ir em qualquer lugar. Cara, eu ia num restaurante, eu ia no supermercado, e a gente não sabia se a gente era um ET ou se eu tava cagado, tá ligado? Porque eu chegava no lugar, todo mundo olhava, eu era o estranho e tal. Então eu comecei a ficar mais preso. E aí eu decidi, ao final dessa especialização, falei, quer saber? Eu vou utilizar para mim o meu conhecimento, se der certo, eu vou ir para essa área. Fiz um tratamento específico, resolvi voltar, comecei aqui em Ipatinga de novo, fui para trabalhar nas prefeituras, dei plantão no Vital Brasil e, em paralelo, fiz um projeto para mim, que seria o quê? Vou mudar a minha imagem. Saí dos meus 86 quilos, caí para os 76 na época, isso deu um boom, o CrossFit estava chegando em Ipatinga, eu comecei a praticar o CrossFit também. Então, o que te despertou para a endocrinologia, eu estou falando certo, né? Endocrinologia, isso mesmo. Foi a sua própria autoestima, o seu próprio eu. Ali. Isso mesmo. Você foi seu case de sucesso, exatamente. Né? A endocrinologia ela é fantástica, cara. Quando a gente começa a entender um pouco mais da fisiologia do corpo, é algo que assim, nos fascina, me fascina muito, porque cria-se um raciocínio para tudo que acontece. Então, eu fiz isso, deu certo, e a partir daí eu comecei a atender nessa área. Cara, e foi um boom tão grande que em 4 meses... eu larguei prefeitura, plantão, abri meu consultório e a agenda ficou cheia e eu não consegui mais fazer outra coisa. Então, desde 2018, eu venho trabalhando exclusivamente só nessa área. Né? Sou muito grato às pessoas que abriram as portas para mim, então passei por clínicas diferentes até conquistar o meu espaço. Então, assim,
a minha história com a endocrinologia tem a ver com a minha autoestima, tem a ver com a minha transformação, e que foi o que eu quis proporcionar. E que eu acho que hoje lá no consultório o diferencial é exatamente isso. Você não é mais um paciente, você é uma pessoa que está lá e que eu já vivenciei o que você está vivendo e que eu consigo te ajudar de uma forma um pouco melhor do que simplesmente te dar uma prescrição, sabe? Que é uma prova social melhor do que você mostrar o seu resultado? Exatamente. Não tem melhor. Durante muito tempo, o antes e depois de sucesso era o meu. Mas aí... Depois vieram os casos... Exato, vieram outras pessoas, os pacientes, pessoas que realmente mudaram a vida, não só a imagem, a gente tem que pensar na saúde como um todo, né? É isso aí que eu ia te perguntar. O que é a endocrinologia? Assim, basicamente, Basicamente, ela é a especialidade que trata os distúrbios hormonais, né? Então, metabólicos e hormonais. Então, ali a gente vai tratar a tireoide, a gente vai tratar a diabetes, a gente vai tratar doenças raras, como síndrome de Cushing, a gente vai tratar distúrbios que hoje é o foco do trabalho, que são distúrbios hormonais, como a menopausa, como o climatério, como as disfunções aí em relação à testosterona também, que no homem é a andropausa ou o hipogonadismo, né? Então, ela dá para a gente a oportunidade de uma regulação do corpo em relação ao que está ocorrendo aquela falha, né? E eu vi lá no seu perfil que você você me corrige mais uma vez se eu estiver errado. O seu foco é em implante hormonal e emagrecimento. Isso. Tem uma outra sigla lá, o que é? É porque lá é terapia de reposição hormonal, TRH. TRH. É porque TRH vai abranger o homem e a mulher. O foco do meu trabalho hoje, ele é a saúde da mulher. Então, por muito tempo, eu atendi mais homem do que mulher, mas no decorrer ali da minha carreira, eu fui percebendo que a mulher busca mais o auxílio da saúde, a mulher sofre mais com as consequências do tempo e a mulher sofre muito mais com a redução hormonal do que o homem. Então, o trabalho foi focando mais nessa área, porque além dos distúrbios hormonais que levam a mulher, por exemplo, à menopausa, esses mesmos distúrbios eles podem levar a mulher a doenças ginecológicas, como endometriose, como síndrome do ovário policístico, como miomas uterinos também, predominância estrogênica. E agora, mais recente, saiu o diagnóstico de uma doença muito importante que chama lipedema, que tem uma correlação direta com essa predominância estrogênica, com esse excesso de produção, com, assim, para falar mais aprofundado, com um erro que tem no receptor do estrogênio nas periferias, que fazem com que essas mulheres ganhem gordura em regiões dos membros inferiores, regiões que ficam muito doloridas. Essas mulheres também normalmente são com um humor mais depressivo, mais ansioso também. Então, eu tendenciei mais para essa área. Tá. Cara, eu não sei, tomara que eu não fale uma merda muito grande agora. Mas eu acredito nisso que você falou, da mulher realmente ter uma necessidade maior, porque, né, a mulher menstrua. Exato. A mulher tem, igual você falou, a menopausa. Ela toma anticoncepcional que tem muito hormônio, não sei. Não, perfeito. Ó, eu até acho que você estudou para poder conversar comigo. É porque a gente tem mulher. É porque é mulher, mas tem alteração de... Aí remédio tem alteração, altera o humor da mulher, o outro altera a libido, o outro... Sempre tem... Cara, a minha esposa... Você vai ver que as perguntas de cabaço, eu fiquei com medo de eu falar uma merda muito grande. Não tem isso. Mas na época que eu namorava com a minha esposa, ela tomava uma injeção de anticoncepcional que, cara, era a maior loucura que eu não... Tipo assim, hoje a gente vê, né, eu e ela falando, velho, por que eu tomava isso? Porque ela tomava uma injeção que eu acredito que era hormônio pro mês inteiro, porque ela tomava uma injeção e ficava o mês inteiro, não precisava tomar remédio nem nada. Mas, bicho, imagina você tomar uma injeção de hormônio que fica no corpo da pessoa o mês inteiro e costumava, que às vezes ela tomava numa farmácia, tomava e a gente... O que você tá rindo? Eu tô tentando Eu tô entender. com propriedade pra caralho pra falar. Eu não tô rindo não, pô, já Tô tá... achando que tomava essa injeção. Era eu? Tô falando que tá... Mas aí,
Aí eu fico que ela tomava, e às vezes ela saía até meio bamba da farmácia e eu com ela, né? Isso. Porra, velho, esse trem aqui, não tem outro trem pra você tomar, não. Cara, faz todo sentido. O que acontece? A mulher tem predomínio de hormônios diferente do homem, né? Nós somos o predomínio da testosterona, nós somos animal, nós somos aquela virilidade, nós somos o bater o olho eu quero, se um homem olhar pro outro já quer rusgar, é fight. A mulher é o predomínio Roquinho, né? Que você tá exato, tá vendo? É que é muita testosterona aqui, ó. A mulher já tem um predomínio de hormônios diferentes, estradiol e a progesterona, que são os hormônios que vão comandar o ciclo menstrual dela. Então, a mulher, ela acaba que para não menstruar ou para ter a anticoncepção ali, ela tem que fazer um bloqueio do ciclo. Então, ou ela vai usar anticoncepcionais que são combinados, estrogênios com progesteronas ou progestinas, ou vai fazer uso de anticoncepcionais que são só progestinas, que tem inclusive aí o DIU, que são métodos de barreira, que também liberam hormônios. A decisão do que ela vai usar vai ser mediante as queixas que ela tem, as doenças ovarianas e ginecológicas que ela tem associado. Porque por mais que seja algo que é natural, essa liberação dos hormônios, os hormônios também elas trazem certos adoecimentos para a mulher. Então, o anticoncepcional de injeção, por exemplo, ele nada mais é que uma dose cavalar de um hormônio que fica sendo liberado lentamente. Então, você falou certo. Não, tá perfeito, cara. Ele tá com um entendimento no assunto mesmo. Eu achei realmente que eu ia falar merda. Eu acho que até por isso eu tava rindo. O que é o grande problema? Que isso leva ao ganho de peso, isso leva à oscilação do humor, isso leva a mulher a ter baixa de libido. E aí ela tem lá o parceiro dela que tá cheio de testosterona natural ou exógena, né? O cara tá igual um cavalo em cima da mulher o tempo inteiro e a mulher tá ali, como se diz assim, broxa por causa do anticoncepcional que ela utiliza, né? Entendi. Então, assim, essa área hormonal, cara, é uma área que, assim, é fantástica e está totalmente correlacionada com o quê? Com qualidade de vida, né? Com a pessoa ter uma longevidade saudável, porque a pessoa que, né? Desculpa que eu vou falar, mas, gente, quem não transa não é feliz. Não adianta a gente falar que, ai, nossa, eu não me importo. Não, se importa sim. Porque a gente tem que ter vida sexual ativa, porque isso vai ativar inúmeros neurotransmissores que vão fazer a diferença toda no seu humor aí durante toda uma vida. Então, é uma área que é muito interessante mesmo. É humano, né? Assim, você atende, você falou que você deixou de atender em clínicas lá, que era clínica, você vai atender qualquer um, né? Clínicas de estética onde eu alocava o meu consultório, por exemplo. Não, eu falo antes dessa época, quando você estava lá pelo programa. Isso, aí você atendia, e depois quando você começou a direcionar a essa especialidade, e aí você começou a atender para essa área. Mas as pessoas que vão te procurar, geralmente elas são pessoas, isso lá no início e agora, tá? Uhum. Elas são doentes, elas te procuram por causa de alguma doença, ou é muito porque ela quer ter uma melhora? Eu falo tanto pela saúde quanto estética. Então, cara, isso é muito misto, né? Normalmente eu trabalho pessoas que são saudáveis e que querem melhoria de qualidade de vida. Mas associado a isso, quando a gente começa a entrevista, igual a gente está conversando aqui, na anamnese a gente tem que tentar extrair o máximo de informação. Então a gente começa a perceber que a pessoa tem já pequenos gatilhos de algumas doenças e quando a gente acaba avaliando os exames laboratoriais, a gente vê que ela está predisposta a algumas doenças. Então o que a gente faz é uma prevenção e quando já está doente, por exemplo, quando já chega com distúrbio de tireoide, quando chega já com uma alteração de pré-diabetes ou diabetes, quando eu detecto que essa pessoa tem um transtorno de ansiedade, já gatilhos de compulsão alimentar, a gente já faz o tratamento também, né? Então, assim, vai gente doente, mas vai gente saudável. Se a gente for pensar que o distúrbio hormonal é uma doença, vai gente doente todo dia, né? Mas na clínica médica é muito diferente, porque lá eu pego a pessoa, eu sou a porta de entrada. Uhum. Então é eu que vou escolher para qual especialista eu vou indicar. Hoje eu já sou o especialista, então já vai chegar para mim só pessoas focadas já no meu trabalho mesmo. Entendi. E você trabalha diretamente com a dor, né, da pessoa. Exato. Independente se ela tá ali para, igual o Marcos falou, para você falou mesmo? Doença ou para qualidade de vida, qualidade de vida, estética, independente, né? Ele é uma dor que ele vai até você ou para se sentir melhor, né? Para fazer um procedimento ali para se sentir melhor fisicamente, esteticamente, ou para melhorar a saúde. Cara, hoje se a gente for pensar, qualidade de vida é igual a autoestima. Se você não tem autoestima, você pode ter o dinheiro que for do mundo, você pode ter todo o suporte, você pode estar com o melhor profissional, nada vai prestar
a pessoa ela vai se sentir sempre inferiorizada e ela vai ter um adoecimento que vai começar pela parte mental e que vai acarretar em distúrbios ali somáticos no corpo dela. Então, a mulher, ela normalmente é assim, né? Eu falo muito da mulher porque é o foco principal lá do atendimento. A mulher chega triste, falando que, ai, meu marido tá assim, meu marido tá assado, eu coloco uma roupa, eu não saio de casa, eu não quero. Aí eu pergunto, você pratica atividade física? Ai, doutor, eu tenho vergonha de ir à academia. Pensa bem, a pessoa ter vergonha do que ela representa para as outras pessoas, simplesmente porque ela não está num padrão onde a sociedade vai cobrar ela um padrão X. Então... E aí é foda, porque ela nunca vai chegar nesse padrão se ela não fizer o exercício. Talvez, deixa eu te falar, talvez a gente nunca vai chegar no padrão mesmo fazendo o exercício, porque o padrão ele modifica. A sociedade em si, ela pega pequenos moldes de pessoas que têm vidas totalmente diferentes do nosso cotidiano e tornam elas como um exemplo, como um modelo a ser seguido, mas numa realidade que não é a nossa. Entendeu? Então você pega hoje pessoas famosas que vivem por conta do corpo, vivem por conta da dieta, e as pessoas querem ter o mesmo corpo, querem ter o mesmo estilo de vida, só que elas moram num lugar pior, elas não recebem o dinheiro que essa pessoa recebe, ela não tem a renda, não tem o tempo, ela é mãe e ela é esposa ao mesmo tempo. Então, assim, isso é meio injusto. Se você for pensar, o que eu faço lá é, olha, eu recebo muito assim, pessoal, é muito engraçado. Doutor, eu vim porque eu sou fã da blogueira tal e eu queria ter o corpo igual ao dela. Aí eu já falo, a primeira coisa que eu falo, não, ó, o que nós vamos fazer? A gente vai trabalhar dentro do seu biotipo, a melhor versão possível, e eu vou te deixar a pessoa mais bonita que você já poderia ser, mas dentro do que você é. A gente não pode comparar você com outro ser humano. São DNAs diferentes, são estruturas diferentes, e nós não vamos ficar parecidos com ninguém, cara. Eu acho que o erro, a infelicidade e a imperfeição vem quando a gente quer ficar parecido com alguém. Né? E isso aí... E esse padrão muda também, igual você mesmo falou, que cada época, se você for ver, assim, num período não tão distante assim, teve uma época que as mulheres mais chamativas, falando de mulher, era aquela mulher mais gostosona, maior, mais bombadona. Hoje já é mais uma mulher talvez mais magra. Mais magra, definida, né? Perfeito, cara. Isso aí eu falo todos os dias. Eu tô achando que vocês estão me acompanhando. Igual a Gisele Bündchen antigamente, né? O corpo de modelo. Mas ela já é modelo mais magra. Mas teve a época, por exemplo, das paniquetes, da nossa geração. Vamos pegar essas duas, então. Na época que a Gisele Bündchen estourou, ela como modelo, ela era o padrão a ser seguida. Mas para as mulheres que queriam fazer sucesso social, a bombada que era aquela mulher que era, nossa, paniquete, olha lá aquela mulher cavalona, grande e tal. Hoje não. Com a rede social... Todo mundo quer ser o quê? Quer ser magro, definido e quer mostrar que está praticando esporte o tempo inteiro e que tem uma vida como se fosse uma vida perfeita, né? Então é isso aí, vai mudando os moldes, não tem como, né? E o que cara, eu não sei dizer, mas tem muita gente que não sei se pratica exercício e faz uma... Bicho, é um trem na barriga, que lipo LED. Isso. Aquilo ali... O que é aquilo? Não sei se é a sua área, às vezes nem é também. Não, mas aquilo é plástico, né? Cirurgia plástica. É uma cirurgia plástica, né? Assim, o que eu recebo muitos pacientes que vão passar por cirurgia plástica ou que passaram por cirurgia plástica e acabaram não ficando satisfeitos. A plástica nada mais é... Aquilo é um atalho? É um atalho, mas que o corpo vai entender o quê? O corpo ele não está preparado para você chegar, deitar numa mesa, ser colocada em metabolismo basal, ser sedada e acordar com 4 litros, 5 litros de gordura a menos. Aquilo vai fazer com que esse corpo tente compensar essa perda de gordura em algum momento que provavelmente vai acontecer em torno de 8 meses a 1 ano e meio depois dessa cirurgia. Então a mulher começa a compensar a gordura em outros locais. Onde lipou, ela não vai ganhar mais a gordura. Primeiro que cria-se toda ali como se diz, um caminho, uma fibrose, uma cicatrização onde não vai ter esse crescimento de gordura. E o corpo acaba compensando isso em outros locais. Então, o que eu sempre peço aos pacientes? Eu sempre pergunto, você tem algum tipo de cirurgia? Você vai passar por algum tipo de cirurgia? Quando a pessoa fala, doutor, eu vou operar daqui a 3 meses, eu falo, você vai adiar a sua cirurgia. Você vai esperar eu te dar alta para você fazer a cirurgia. Porque a mulher estando magra para poder fazer um procedimento cirúrgico, uma plástica, por exemplo,
ela vai ter muito mais sucesso, esse corpo vai entender que não teve uma agressão tão grande e a tendência dela é de não reganhar esse peso. Mas a mulher que já está em sobrepeso e quer fazer, imaginando que vai ficar igual a que está magra que fez, ela acaba ficando ali insatisfeita e é um procedimento que é muito caro e arriscado também. Né? Eu sou a favor de tudo que faz a pessoa feliz, desde que isso não custe a saúde dela. Então, a gente sabe que os procedimentos cirúrgicos são procedimentos complexos, que podem te levar a algum risco, mas que, numa grande maioria, não tem um risco para a saúde do paciente. Né? Mas sou a favor. Tá? Não sou contra de jeito nenhum. Só acho que tem que ter a hora certa e o momento certo, porque a plástica ela é o acabamento. A plástica não é o que vai te transformar. Sim, entendi. Então, o ideal seria mesmo você fazer um exercício, dar uma reduzida na gordura para depois chega lá só para o acabamento, para tirar uma pelezinha aqui ou outra. Né? Hoje você falou que seu foco é mais em mulheres, mas eu conheço homens que até já trataram com você e tal, e o resultado é muito visível. Isso. É um resultado, chega às vezes até impressionante. Você vê a pessoa se realmente muda. Cheguei, eu marquei uma consulta. Como que funciona uma consulta com você? Ou qual que é o trabalho que você faz com essa pessoa? Porque a sua parte é médica, ela não é a parte de exercício, aí a pessoa vai buscar outra. Exatamente. Então é assim, independente se é homem ou se é mulher, marcou a consulta, chegou lá, nós estamos aqui diante um do outro, é a hora da gente começar então. Posso te interromper? Claro. Porque a pergunta que ele fez, você vai casar com a dúvida que eu tenho. Porque tem gente que vai... ou vai em você, mas também tem pessoas que vão pra... Assustou aí. Como é que é? É esteticista? E tem esteticista? Nutricionista. Nutricionista. Tá. Não é esteticista, é nutricionista mesmo. Nutricionista. Às vezes a pessoa, né, quer ter o mesmo resultado. Eu vou na nutricionista para ter um corpo melhor, para melhorar meu corpo. E vai no C também para melhorar o corpo. Isso. Quais que são as diferenças? As diferenças? Eu entendi. Aí, entendeu? Eu, por exemplo, eu faço tratamento com nutrólogo. Isso. Que também é uma vertente do que você está falando da nutrição, da parte do que você vai tomar e tudo, e você já é a parte mais médica. Vamos fazer aqui um comparativo então com os três, nutricionista, endocrinologia e o nutrólogo. O trabalho do nutricionista e do nutrólogo é mais parecido. Né? O nutrólogo ele vai detectar e vai tratar doenças correlacionadas a absorção de alguns alimentos, de algumas vitaminas, deficiências minerais também. Então, o nutrólogo, ele vai ter uma condição de, talvez, se ele quiser, ele poder elaborar um plano alimentar também para o próprio paciente. Eu fico mais focado numa parte que é metabólica e hormonal. Normalmente eu trabalho junto com o nutricionista e junto com o profissional de educação física. O trabalho ele tem que ser multiprofissional para a gente ter um resultado melhor. Não tem aquele ditado que quem é bom em tudo não é bom em nada? Você tem que ser bom em uma coisa, cara. Não adianta você querer, os meus pacientes, eu faço tudo para ele e ele não precisa ir em lugar nenhum. Ok, se ele conhecer outro profissional, ele nem volta em você. A verdade é essa. Então, o trabalho tem que ser multiprofissional. O nutricionista vai detectar os seus erros alimentares, a sua demanda necessária ali em relação ao aporte calórico, vai fazer um cálculo de acordo com o seu gasto, com sua taxa metabólica basal, e dali ele faz um cardápio elaborado. Ponto final. Em mim, eu já chego, vou conversar com o paciente, avalio se ele faz atividade física, a saúde mental, o tipo de medicamento que ele está utilizando, e faça a complementação com os exames laboratoriais para detectar o que está acontecendo. A gente vai ter dois tipos de pacientes, os pacientes que precisam de correção nos exames e os pacientes que não precisam de correção nos exames. Então, antes a gente tinha aí liberado pelo CFM a utilização de hormônio para fins estéticos e fins de ganho de massa muscular. Tem mais ou menos uns 3 meses que ocorreu aí essa proibição e isso modificou o curso do meu consultório, que apesar da gente, eu já vinha com uma tendência de mais atendimento de mulher, mas eu sempre tive muito homem, lá como pacientes. Então eu tive que eliminar uma parte desses pacientes novos e só manter o tratamento dos pacientes antigos. Então, porque os novos não podem mais, mas os antigos podem? É porque o antigo ele já está em tratamento. Se eu abandono ele já está doente, ele está em hipogonadismo, ele não vai voltar a produzir a testosterona dele num espaço de tempo. Isso vai impactar na qualidade de vida, isso vai impactar na produtividade de trabalho, na saúde mental, na saúde sexual do paciente. Então, eu tenho que ou manter ou fazer ali a terapia pós-ciclo, que seria chamado TPC, para a gente poder
reestruturar esse eixo hormonal e ele ter vida normal. E aí sim eu poder dar alta para o paciente. Então, eu sempre faço essa detecção do que o paciente precisa e o meu tratamento é medicamentoso mesmo. Então, continua sendo. Continua sendo medicamentoso. Então, a gente detecta se tem resistência insulínica ou não. O emagrecimento, ao meu ver, ele está quase que 100% ligado à resistência insulínica. Por mais que no exame a gente não detecte, a gente vê nos pacientes traços de resistência insulínica, aquelas gorduras acumuladas em flanco, a gente vê ali, às vezes, as marcas no corpo acantose nígricas, que são aquelas marcas escurecidas no pescoço, na axila, nas dobras. Então, eu observo muito o paciente para tentar detectar e acertar. A monoterapia, que seria eu virar para você e falar assim, olha, toma aqui, você vai usar esse medicamento e isso aqui vai resolver para você. Eu acho isso como se fosse assim, uma tentativa onde você está tentando acertar, mas você não está focando aí no paciente por inteiro. Então, normalmente, eu faço essa avaliação de todas as fases dele, seja da saúde mental, da atividade física, da parte metabólica e hormonal, e entro com uma terapia conjugada. Então, a minha chance de acerto é muito grande e talvez por isso que o trabalho ganhou tanto destaque, porque o paciente vai no meu consultório, ele sai de lá renovado mentalmente, já com, se precisar, com medicações de saúde mental, até onde eu consigo dominar. A partir dali eu passo para o especialista também, tá, pessoal? Precisar de um psiquiatra. Exatamente. Oriento terapia quando precisa, sempre peço o apoio nutricional e sempre peço o apoio também do profissional de educação física. Então, assim, é um trabalho que abrange vários braços e vertentes da vida da pessoa. Então, fica um trabalho completo. Você não é o cara que faz tudo ali. Eu faço a minha parte e na minha parte eu começo ali a introduzir o que tem que ser feito das outras partes. Para o paciente entender que ele também precisa da ajuda de outras pessoas. Sim. Porque como é um investimento, ele acha que talvez indo lá só eu vou resolver tudo. Porque tem gente que junta mesmo, cara, o dinheirinho. Não, doutor, eu vim aqui, eu tenho 6 meses que eu estou esperando para vir aqui no senhor. Nossa. Então, assim, a gente sente a dor da pessoa também, né? E através... Ele está buscando o resultado, de alguma forma, ele enxerga em você um resultado. Uma solução talvez, né? Que está dentro dele, não dentro de mim, né? Já chegou lá paciente que usou outros, né, esteroides e você teve que fazer uma correção ali no cara, porque... Quase todos os dias. Então, assim, a gente já vem de uma mentalidade onde a testosterona na academia ela é oferecida, ela é vendida. Na internet também é muito fácil, né? Se você quiser comprar, né? Tem fácil demais. Então, chega muitas pessoas para mim. Essa é a parte do trabalho com o homem, que é o que me deixa lá emocionado, cara, que eu gosto demais. Por quê? Eu pego muito paciente e falo assim, doutor, eu fiz uso de hormônio lá na academia e eu e minha esposa, a gente está querendo engravidar. Cara, eu não estou bem psicologicamente, minha ereção ela não é satisfatória, meu libido está ruim, eu não sei o que está acontecendo, e a gente faz a avaliação hormonal desse paciente, ele está com o eixo dele suprimido, está zerado, ele não está produzindo testosterona e ele não está produzindo espermatozoide. Então, eu faço o manejo desse eixo hormonal, a gente faz a reestruturação e com muito prazer eu recebo inúmeras mensagens de doutor, nós estamos grávidos. Isso, cara, isso é fantástico. Inclusive, recentemente agora, um amigo, um conhecido lá na academia, me parou. Cara, nossa, eu estou usando isso, estou usando tal coisa, a gente está querendo engravidar, não estou conseguindo e tal. Eu falei, eu não vou te prescrever aqui, porque aqui não é o lugar, mas a sua terapia está errada. E aí ele me pediu ajuda, eu organizei a terapia dele. Em menos de 30 dias, essa semana eu fui treinar na segunda, ele me encontrou, falou, ela tá de 7 semanas. Cara, então assim, é muito legal, sabe? O homem é muito fácil de trabalhar, o eixo hormonal do homem é muito simples, mas ele é simples quando você sabe fazer, né? Senão você pode estar destruindo também ali a pessoa. E é muito individualizado também, né? Porque, por exemplo, o que deve acontecer é quem já foi em você, eu vou lá e tenho uma consulta com você. Aí eu começo a ter um resultado, eu falo aqui, Caio, faz isso aqui, pô.
Porque isso aqui é o que vai resolver e às vezes não é, né? A pergunta, na verdade, não é com quem a pessoa está tratando, é o que você está tomando. É o que está tomando. Passa, entendeu? Realmente é individualizado. A gente tem uma gama de medicações que ela é simples, são poucas medicações, mas ela tem que ser individualizada, porque cada pessoa tem um perfil androgênico de efeito colateral. Então, às vezes, o seu cabelo pode cair com uma droga. Eu tô com essa pergunta desde o início para fazer. Eu nunca tomei remédio para isso, não. Hormônio, né? É hormônio, nunca tomei. Mas eu tenho... queda de cabelo. Gente, não sei o que, Ah, sim, você tem uma alopecia androgenética. Isso. Aí eu tomo remédio, tomo finasterida há um tempão, e minoxidil, enfim. E aí, assim, já passou pela minha cabeça em algum momento, falei, não, acho que dá para ir numa consulta e tal, tomar alguma coisa. Mas aí eu morro de medo de cair mais. Queda, né? Isso pode acontecer? Pode acontecer de ter a queda, mas também pode acontecer da gente fazer a terapia e você não ter uma piora desses efeitos colaterais. Por quê? O efeito colateral, é claro que ele é individual, mas ele é dose dependente. Então vamos fazer um simples exemplo. O que acontece muito quando a gente está utilizando drogas, hormônios sem orientação? Vamos supor que nossos receptores são uma taça. Quando a gente está falando de hormônio bomba. Só para. É testosterona, derivados de dihidrotestosterona, como oxandrolona, como estanazolol. Tá. A gente está falando a grosso modo, de bomba. Beleza. Tá? Então, assim, nossos receptores são como se fossem uma taça. E a gente tem a oportunidade de encher essa taça, mas a gente está com uma jarra na mão. Então, quando a gente procura, às vezes, lá, a pessoa que não tem uma orientação do que fazer, então você procurou na internet, você está ali com o personal te indicando ali a droga, é como se você pegasse essa jarra e virasse ela toda em cima do seu copo. Então, o que acontece se ele colocasse ali no lugar de uma lata de Coca-Cola? Gente, ele está tomando Coca-Cola na minha frente com açúcar, hein? Né? Não, obrigado. Também. Já então, dá, o que acontece? Ele colocou uma lata aí de Coca-Cola na sua taça. A taça não transbordou. Mas se ele pega 2 litros de Coca-Cola, abre ela e entorna até acabar os 2 litros, o que vai acontecer? Não vai sujar essa mesa toda, não vai fazer uma bagunça? O hormônio faz isso, cara. Depois que você satura o receptor dele, o excesso só faz bagunça. O excesso cai seu cabelo, o excesso te dá espinha, o excesso diminui o volume do seu testículo e o excesso ele vai trazer malefício de conversão em outros metabólitos, igual o estrogênio, que pode gerar uma ginecomastia, que pode gerar retenção de líquido. Então, tudo é dose dependente. Dá para você usar, já vou te adiantar. Então, o seu profissional que te acompanha, você pode fazer essa abordagem terapêutica que ele vai te fazer a prescrição. Você tem que evitar alguns tipos de hormônios que são mais propensos à queda de cabelo. Os derivados de dihidrotestosterona, eles vão ter um perfil androgênico para o homem que pode ser que aumente muito mais sua queda de cabelo. Então, a oxandrolona no homem, ela pode gerar uma queda de cabelo mais intensa. Às vezes, se você fizer uma testosterona em dose de reposição, você vai ter fins que são estéticos, mas a gente vai conseguir controlar muito mais essas conversões. Entendi. Já faz o pix da consulta. Mas eu acho massa porque a medicina é muito extensa, né? É muito... Igual você está falando de uma coisa que, claro, que tem relação ao seu trabalho que você atua hoje, mas não diretamente, você não atua com sim, não, exatamente. Aí o que eu faço, né? Então, eu acho que o fundamental para o médico é se atualizar. A gente tem hoje um grande percentual de profissionais que fizeram a especialização deles e não se atualizam, e eles entendem e fazem uma propaganda negativa de hormônio, como se o hormônio ele tivesse realmente um risco para o câncer. Isso já, tem inúmeros estudos científicos que não tem a mínima correlação mais. Então, o que faz a pessoa adoecer ou o que faz ela curar é a dose. Então, depende muito da mão do profissional. Então, como a gente vem fazendo atualizações constantes, a gente acaba aprendendo a lidar muito mais com isso. Então, eu não sou dermatologista, mas eu trato a queda de cabelo, a acne do meu paciente. Por quê? Porque eu sei que se ele for um dermatologista
que for uma pessoa que se atualiza pouco e é contra o hormônio, na hora que falar que toma ele vai falar mal do meu tratamento sem o conhecimento do que o tratamento está fazendo de bom. Então ele vai entender que o paciente que teve uma queda de cabelo ou uma acne, ele é doido de estar usando hormônio, mas ele não entende que o hormônio aumentou a produtividade, melhorou a vida sexual desse paciente e salvou o casamento dele. Entendeu? Então eu tenho que aprender a lidar com os efeitos colaterais do que eu propiciei para o paciente, né? Porque é feio quando você faz uma coisa e fala, ó, aqui você vai ter que ir para outra pessoa. Que aí não é comigo mais não, né? Exato. Que é o que acontece quando você procura uma pessoa não qualificada, um não médico, para poder te fazer esse tipo de prescrição. Olha, aqui, seu cabelo está caindo demais, está com muita acne, procura um médico agora, eu não tenho o que fazer não. Suspende o que você está usando e vai no médico. Aí você chega no médico, você procurou um médico, e infelizmente é um médico que não sabe lidar com isso, ele vai te pôr para baixo, vai apontar o dedo para você e vai te tratar como se você tivesse cometido um crime de ter procurado ali o hormônio. Na verdade, você só foi mal orientado. Se aquela pessoa que te vendeu falasse para você, cara, é bom demais, procura um médico para fazer, que você vai ver que vai mudar a sua vida. E é um dos maiores preconceitos dessa área é esse, né? Ah, você tá tomando hormônio, você vai broxar. É isso que eu ia te perguntar. Como é que você lida com esse estereótipo que as pessoas colocam em quem toma? Por isso que eu até falei, é bomba, porque, na verdade, existe muito, você sabe disso, que tem muito preconceito, ainda, hoje bem menos do que era. Por exemplo, se perguntar pro meu pai, se falar com ele, por exemplo, eu vou na nutróloga e eu tomo o whey, porque eu não como ovo, por exemplo. Ele então, já acha que é muito, né? Não, você tem que parar de ficar tomando isso, você tem que comer fruta. Esse tipo de pensamento. E muita gente, e até pelo seu trabalho, igual você falou, você receita muito esse tipo de... Você faz esse acompanhamento e receita esse tipo de medicamento. Então, os resultados, inclusive, que são tão bons, com certeza muita gente fala, o Breno, você vai lá e ele vai te passar remédio. Ele só prescreve bomba. Isso, como é que funciona para você? Então, cara, no começo, isso aí de certa forma me ofendia, né? Eu tô vindo aqui trazendo uma nova vertente da medicina, com novos estudos. Pra isso? Exatamente, não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, eu não tirei isso de fórum de internet, igual a galera gosta de pegar as informações. Então, no começo isso me ofendia muito, porque esse tipo de preconceito ele não vem só das pessoas em comum, dos pacientes, vem muito menos dos pacientes, ele vem dos colegas. Então é você que tem um parente médico, você que tem lá um conhecido que é médico, e esse médico ele vai criar em você uma mentalidade de que isso aí que você está fazendo vai te trazer malefício, e vai falar isso, você vai ficar broxa. Só que ele não entende que o que deixa a pessoa ali com esse desejo sexual hipoativo ou até com essa impotência sexual é o manejo de drogas que não foram feitas para seres humanos. Então é aquela pessoa que está usando aquela testosterona veterinária. Lembra lá da Coca-Cola que esparramou? Se a droga que a gente usa para humanos, né, dependendo da dose, vai fazer bagunça, você imagina que foi feito por um quadrúpede de grande porte. E você está ali injetando num bípede de pequeno porte. Né? Porque a pessoa não deixa de ser um animal. Se você está usando coisa para animal e não está nem aí para sua saúde, é como se você fosse um. Então, assim, cara... isso é meio complicado, é difícil, mas o preconceito vem dos outros colegas, não é nem tanto dos pacientes em si. Tem uma garrinha aí. Não, tá ótimo aqui, eu que esbarrei sem querer. Bem na pontinha. Não, tá bom, pô? Não, aqui tá certinho, ó, já aprendi lá, tá ótimo. Então, assim, o preconceito vem mesmo dos colegas, às vezes quando a gente tem... graças a Deus eu nunca tive nenhuma investigação do CRM em relação a isso, porque eu acredito que, por mais que deva ter acontecido já de ter denúncia, o trabalho é um trabalho sério, cara. Eu não trabalho para poder deixar a pessoa bonita. Eu trabalho para poder deixar a pessoa saudável, eu trabalho para poder deixar a pessoa ali com uma longevidade saudável, com uma produtividade boa. Mas até hoje eu enfrento isso aí. O paciente já entra no consultório, mulher principalmente. Doutor, eu não quero tomar hormônio. Isso eu escuto quase todos os dias. Aí eu falo, calma, vou te explicar o que é o hormônio, você produz essas substâncias, o que a gente vai fazer é não utilizar o que você não precisa. Ponto. Tá? Mas é meio complicado isso aí. Por conta, mas realmente a palavra é essa, é o preconceito. É preconceito, cara. É preconceito mesmo. Mas aí hoje, então, se um homem... Hoje você não atende mais homem? Atendo, mas claro, é menos? Atendo muito, por sinal. Só que hoje a gente tem um filtro que a minha equipe faz,
que é para a gente poder avaliar a idade desse paciente. O que eu não faço é pegar paciente jovem, paciente que não está dentro da faixa de reposição de testosterona. Então, infelizmente, eu tive que fazer esse bloqueio, porque é uma regra que vem de cima. Eu não vou descumprir uma lei. Está proibida a prescrição ali para fins estéticos e fins de performance. Entendi. Eu não vou ficar fazendo isso para sustentar lá a consulta. Não vale a pena. Eu tenho um investimento todo na minha carreira, tem uma imagem que a gente criou, né? Um investimento muito alto, inclusive, do que eu comecei até hoje. Deve estar mais ou menos em torno aí de 1.500.000, 1.800.000 de investimento de atualização mais faculdade, cara. Então, assim, não vale a pena eu arriscar mais para poder fazer ali o ego de algumas pessoas. Então, às vezes, né, depois que teve essa proibição, eu fiz uma reflexão, inclusive, falei assim, cara, pior que tem razão, como que eu prescrevia para um cara de 23 anos testosterona, e aí esse cara daqui a 10 anos, quando ele quiser ter filhos, e aí? Será que eu vou criar um malefício para ele ou não? Você mudou isso? Cara, eu comecei a pensar um pouquinho diferente depois da proibição. Então, eu já era... Essa proibição foi quando? Foi recente, tem 3 meses. 3 meses. Eu não sou contra, independente da idade, eu só acho que, assim, enquanto estiver proibido, eu não vou prescrever mais para essa finalidade, então... O que mudou no seu consultório depois disso? Depois da proibição? Diminuiu o fluxo de pacientes homens jovens. Por que mulher é o que ia para a estética. É o que ia para a estética. Por que mulher não? Eu já não tinha o perfil de utilização de testosterona e derivados para mulher. Os implantes hormonais, inclusive, o foco é para a mulher. Então, a mulher, a gente consegue detectar distúrbios ginecológicos e hormonais que justifiquem a prescrição para o hormônio dela. Associado a isso, esses hormônios já têm fins estéticos. Então, quando a mulher quer performar, eu vou procurar nela se ela tem indicação de algum descontrole ali da parte ginecológica para eu fazer a prescrição. Porque que senão... aí vai arrumar o problema que ela já tem e ainda tem um ganho. E aí ela vai ter o benefício secundário. Eu não prescrevo para finalidade de performance também, nem para mulher. Entendi. Então, hoje o foco dos meus pacientes são o quê? São pacientes que são acima de 30 anos, em média para os homens acima de 35, mas as mulheres acima de 30 anos, e o meu público é de 30 a 70. Entendi. Esse é o público do consultório. Mudou. Quando eu comecei, não. Era o cara de 18 até os 40 anos. Que era a galera queria que ficar queria forte. Ficar forte, performar mesmo, né? O que é esse implante? O implante é o seguinte, o implante é uma via de administração, né? Então a gente tem hoje medicamentos que são via oral, que são cápsulas e comprimido sublingual, a gente tem medicações injetáveis, que são lá no caso o anticoncepcional que a sua esposa tomava, a testosterona que eu faço reposição, que, né, eu também faço, né, pessoal? Eu não só prescrevo, né? Então já tem 5 anos que eu faço, que a testosterona que a gente tem na farmácia, que é Durateston, Deposteron, a gente tem também ali a via que é transdérmica, que são o gel, que a mulher utiliza muito no período da menopausa, e a gente tem o pellet subcutâneo, que é a colocação de uma medicação que fica ali entre a pele e a gordura do paciente. Então, o meio subcutâneo, ele tem uma estabilidade melhor no medicamento, porque o que causa os efeitos colaterais são os picos de ação. Toda vez que você toma um comprimido, ele cria um pico. Então, ele vai chegar no máximo dele, quando vai dando 24 horas, ele já está no mínimo. Mesma coisa, o gel, você passou, ele tem um pico de ação, em 24 horas ele está no mínimo. A injeção, você aplica, no terceiro dia ela está no pico, no 7º dia ela já está chegando no mínimo. O implante, ele me dá a possibilidade do paciente colocar o implante, ele atingir o pico de ação ali por volta de 30 dias e se manter estável até o 5º mês e ter uma descida no 6º mês. Então, eu tenho muito mais qualidade de vida para o paciente com muito menos colateral. E existem drogas que a gente utiliza via implante justamente porque se for utilizado via oral ou via óvulo vaginal, no caso aí para a mulher, essas drogas têm muito efeito colateral de virilização. Né? Então, o implante vai liberando aquela dose de pouquinho em pouquinho ali por dia. Entendi. Então, é mais seguro, é cômodo pra caramba. E o custo-benefício dele não é tão diferente dos outros do medicamento via oral. É recente esse Cara, os implantes eles já existem desde 1940. Então, assim, no Brasil, tudo chega por último. Né? E quando chega, toma tanta pancada até a pessoa falar assim, não, essa é a nova realidade, né? Por quê? Exato, cara. Você falou daí, igual, já viu, você deve ter visto na internet.
aqueles implantes, é implante também. Isso aí tá na Bíblia. Porque aí a galera, né, infelizmente, criou-se um nome chip, né? É o chip da beleza? O chip da beleza. É o chip da beleza. O chip da beleza, ele surgiu como? Mas isso é o chip da beleza? Isso o chip da beleza, na verdade, eu vou explicar como que surgiu. Foi assim, a Hebe Camargo, na época, ela precisou de fazer uma reposição hormonal, ela já fazia, na verdade, desde que a gente nasceu, ela já era mais velha, né? Então, ela fazia a sua reposição hormonal. Ela fez o implante de gestrinona, que é hoje a principal substância dos implantes, que é uma substância com ação, é uma progestina com ação no ciclo menstrual da mulher, que inclusive é o tratamento para endometriose, para mioma, que evita da mulher ter riscos ali, quando ela está fazendo a reposição hormonal, de ter risco de câncer de endométrio. Então, é uma substância segura que tem efeitos androgênicos, que tem efeitos no ganho de massa e na queima de gordura, quando associado à dieta e atividade física. E ele, quando associado à testosterona, ele dá um puta efeito, é como se fosse uma bomba forte para a mulher. Então criou-se o nome de chip da beleza porque ela modificou, ela rejuvenesceu, ela voltou a ter vida sexual ativa e ela fez essa propaganda do chip. Então, infelizmente, eu falo infelizmente por quê? Porque criou-se um rótulo negativo para o produto. Né? O implante que hoje teria que ser a via principal de todas as prescrições de endócrino e de ginecologista, se tornou uma coisa como se fosse assim, ele está fazendo uma coisa aqui que só vai te trazer malefício, porque quando você coloca chip da beleza lá no Google, o grande oráculo, ele traz pra gente só coisas ruins, ele não traz as coisas boas da medicação. E o implante nada mais é que só a via de administração mesmo. Entendi. E esse também preconceito com esse implante também deve gerar muita rejeição por conta dele. Às vezes é a melhor solução ali para o paciente, mas ele não quer por conta dessa rejeição. Do Google. Cara, e isso aí é o seguinte, a consulta lá é uma consulta de 1 hora, chega a ter 1h20. Tem as fases da consulta, né? Eu começo, eu faço avaliação física e aí vem a hora da decisão, que é a hora do embate, que é quando a gente vai decidir o tratamento. O tratamento quem decide não sou eu, é o paciente. Então, tem que ser de comum acordo. E de um tempo para cá, para mostrar para o paciente que ele não está sendo enganado, eu faço 2 ou 3 tipos de prescrição diferente e entrego para o paciente para ele decidir. Inclusive, eu não peço para... Alguns decidem já na hora, mas eu peço para uma grande maioria não decidir no consultório, para ir para casa, fazer as suas pesquisas, avaliar o que é melhor para ele e ele decidir e me avisar. Porque aí ele entra em contato comigo e me avisa, porque o tempo que eu vou ver esse paciente vai depender da conduta que ele tomou. Então, se o medicamento é via oral, ele obrigatoriamente vai passar no meu consultório a cada 3 meses, porque eu preciso de uma função hepática. Tudo que vem na boca e vai no estômago vai metabolizar no fígado primeiro, e isso a gente sabe que é o que gera o risco, é o medo de todo mundo, é a doença hepática. Via subcutânea, ele não tem um efeito de primeira passagem. Então, ele vai passar no fígado, quando ele vai para o receptor, o resto dele é que vai passar para poder ser quebrado e ser distribuído de novo. Então, a gente não tem nenhuma alteração metabólica hepática nesse sentido. Então, eu consigo ver esse paciente a cada 6 meses. Então, até isso eu tenho que mostrar para ele. Então, hoje a minha consulta ela é uma aula. Eu tenho uma prancheta em cima da mesa, que quando eu vou falar do hormônio, eu explico a fisiologia toda. Olha, FSH produz isso, LH produz aquilo, esse hormônio vai fazer isso, esse hormônio vai fazer aquilo. Se a gente usar o hormônio X, a gente bloqueia o eixo tal, mas se a gente precisar de desbloquear, a gente vai usar outra medicação. Então, eu explico o paciente para que ele não se sinta ali, de certa forma, não é nem vou dizer enganado, para que ele não se sinta prejudicado no momento que ele falar, não quero mais. Cara, isso aí faz toda a diferença. Eu por exemplo, eu vou fazer 30 anos agora em setembro, então eu tenho esse complexo do negócio do cabelo. Para mim é um problema, assim, já tem uns 6, 7 anos já que eu tenho esse problema, que eu tenho queda de cabelo aqui na região atrás, de calvície e tal, e eu já fui em um monte de médico, já fui assim, uns 6, 7 médicos. Eu já fui em médico, em dermatologista, por exemplo, que eu escutei e falei, não, se tivesse solução para isso, ninguém era careca. Eu escutei, era um cara até mais velho. Exatamente, não, sim, era mais velho. Ele falou comigo, pô, eu ia no médico, o cara falar isso aí comigo, e eu já fui em outros que me deram aula. Sim. Aí eu lembro, você falando isso aí, de não tomar decisão na hora, eu lembro que eu fui numa consulta no Mascunha, com um dermatologista, e ele nem era especialista nessa área capilar, não. Aí ele virou pra mim e tá assim, você já ouviu falar em finasterídeos? Isso lá atrás, eu com 23 anos, 24 anos, você já ouviu falar em finasterídeos? Eu falei, não. Digita aí no seu celular. Chega em casa,
e pesquisa. Aí você vai marcar o retorno comigo pra gente conversar. Na hora que eu comecei a ler, que coisa ruim. Que o negócio deixa broxa, que exato. tira libido, que é isso, que é aquilo e tal. Cara, aí ele foi, na hora que eu voltei, ele me deu uma aula também, me explicou tudo, isso. Aí depois tem outra médica, ela tá assim, ó, geralmente não receita pra pessoa mais velha, que já tem um problema desse. Tipo assim, a abordagem do médico com o paciente, isso é completamente... faz completamente você gostar ou não e faz a diferença, né? No resultado. Eu acho que assim, tudo que é explicado, tudo que é de comum acordo, tá ok. Né? Se você concordou com a terapia, você também tem que concordar que aquela terapia ela tem benefício, mas também tem malefício. Essa questão do preconceito com a finasterida, cara, é muito interessante porque quando você pega na fisiologia mesmo, a finasterida ela inibe uma enzima que converte, que reduz a testosterona em dihidrotestosterona. Então, ela é um medicamento que a gente fala que é o quê? Um inibidor de 5-alfa-redutase. Então, essa 5-alfa-redutase reduz a testosterona. A gente sabe que na dose terapêutica capilar é sem possibilidade de dar qualquer alteração da parte do libido. Mas no tratamento para hiperplasia prostática benigna, ela pode dar. Porque a gente já está falando de uma pessoa... Fala esse nome. Hiperplasia prostática benigna. Por quê? Já é uma pessoa que está doente, essa doença ela já tem uma correlação direta com o órgão sexual da pessoa, então ela vai sentir mesmo efeitos negativos. Ela já estava sentindo, porque ela já não tinha uma ereção satisfatória, o jato urinário dela já não era um jato bom, ela já tem ali, às vezes, uma incontinência urinária, uma perda de urina, ou ela já tem aquela dificuldade até de começar a fazer o xixi, que normalmente são pessoas mais velhas. E o que o dermatologista falou com você é muito interessante. Então, explicar, se você fizer tudo explicadinho, você está dando uma aula para o paciente, não tem porquê ele não confiar no que você está falando e ir lá no Google e acreditar no que está lá. O Google, cara, qualquer pessoa coloca a informação que quiser. Se a gente quiser lançar uma fake news agora aqui, basta a gente colocar lá. Mesmo que ela caia daqui a 2-3 dias, mas vai ter de gente que vai ler e vai depois acreditar. isso aí vai virar uma bola de neve, não é brincadeira. Eu já fui no endócrino, desculpa, mas é só porque está no assunto. Eu já fui no endocrinologista uma vez, igual eu te falei, eu faço acompanhamento com a nutróloga, aí na nutróloga ela... É como, por exemplo, eu não como ovo, então ela vai me passa ali, enfim, o que eu tenho que fazer. Aí faz a bioimpedância e passa aquele monte de exame. Aí eu faço, já tem muitos anos, eu falei uma época, eu tô assim, não, eu vou no endocrinologista. Eu fui, o cara nem olhou pra minha cara, ele olhou assim, ó, ele pediu uns exames, entreguei. Eu já tinha uns exames que eu imaginei que ele fosse pedir, então eu já levei. Aí ele tá assim, o que você faz? Perguntou a rotina assim, eu fui e falei que eu corro, pra parar de correr. Tipo assim, ele virou, deixa ele pra mim. Não, se você quer ganhar música, não pode correr, não. Falou, deixa, eu nunca mais voltei. Eu não sei o nome dele. Tipo assim, velho, bom. O cara... Mesmo se você soubesse, você não ia falar. Não, então... não ia não. Mas explica, pô. Tipo assim, o que eu esperei dele, o que eu espero de um... Ou ele, claro, que é um profissional, ele que tem que me explicar direito, né? É isso aí. Mas por quê, né? Eu não vou parar de correr por quê? Por quê? Exato. Qual o malefício que a corrida vai trazer pra mim? Por que a corrida não vai me deixar ganhar massa muscular? Na verdade, assim, né, já respondendo então o que ele deveria ter falado. A consulta não é que a corrida vai fazer com que você não ganhe massa muscular ou que vai atrapalhar. O que faz ganhar massa muscular é o exercício resistido com o peso, é a musculação. Os esportes em si, eles podem te fazer um leve ganho de massa, mas são em o quê? Em músculos-alvo. Então, na corrida, a panturrilha vai desenvolver, você vai ter uma desenvoltura, às vezes, dos isquiotibiais, da parte até do quadríceps, mas o seu membro superior ele vai ficar deficitário. Então, realmente, você não vai ter tanta diferença na balança. Se você quiser um corpo magro, seco, vai te beneficiar, mas se você quiser músculo, realmente não. Então, ele está muito mais voltado ao estímulo. Ele só tinha que ter te falado isso. Por quê? Porque você já tem um biotipo que é magro, você corre, e se você não fizer um aporte legal, tanto da parte nutricional quanto com o estímulo resistido, como que você vai ganhar massa? Provavelmente você deve ser um perfil que fica em déficit calórico ou iguala o gasto ali do que você consome todo dia. Tá? Não sinta que isso é ruim, não, cara. A longevidade está correlacionada com quem tem peso adequado, com quem é magro. A gente não tem assim uma pessoa que tem 90 e poucos anos que é uma pessoa obesa, nem com sobrepeso. A gente só vê aqueles senhorzinhos ali, isso tudo magrinho. Então, a saúde está correlacionada, sim, com um corpo mais magro. Então, eu não
acho que tem problema nenhum em você correr, não. Talvez só precise de mais estímulo. Ter uma academia 3 vezes na semana, uma musculação. E eu até fazia, mas ele não quis conversar. Tipo assim, o tipo de abordagem. Eu estou só fazendo uma comparação com o tipo da consulta que você faz, que você disse aqui, e como eu fui atendido. Pô, cara, existem profissionais que eles estão interessados simplesmente ali na agenda dele. Olha, eu atendo tantos, que me gera tanto, e a palavra que ele mais fala é próximo. Próximo. Ele não está interessado no seu problema, ele está interessado em não gastar tempo com você para poder atender o fluxo dele e ir para casa. Entendeu? Então, assim, ele não quis escutar a sua dor. Nós não conversamos isso no começo aqui? Cara, você tem que escutar a dor, você tem que sentir a dor do paciente. Se precisar não, cara, porque não tem como você não se emocionar com as coisas que as pessoas nos transmitem. Mas a gente chora com o paciente no consultório, a gente arrepia na hora que o paciente está falando, porque quando ele está ali, não interessa o que está acontecendo na sua vida, não interessa nada de você. Você tem que estar ali para ele. Entendeu? Então tem que ser uma coisa que tem que ser doada. E faltou doação, foi só isso aí. Isso aí, você deu um exemplo de um profissional capaz como você, que ama a profissão, porque quem não ama não arrepia, não sente nada. Aí exatamente, a palavra dele é sempre essa, próximo. Eu falo muito assim, né, que a gente tem que ter certos personagens na vida da gente. E a gente tem que ter. Por quê? Eu sou o Breno, eu tenho meus defeitos, eu sou pai, eu sou marido e eu tenho os meus problemas. Mas a partir do momento que eu entrei na minha sala, coloquei a minha armadura, que é o meu jaleco, cara, eu sou um personagem, não interessa a minha vida, meu telefone, nada. Eu tô ali para doar para a pessoa. Aquela hora dela é dela e eu vou tentar ser ela naquele momento para eu poder pegar aquilo ali e falar assim, opa, achei a solução. Por isso que eu acredito que o consultório ele teve muito sucesso e tem, graças a Deus. As pessoas vêm, cara, vem gente de Diamantina. Olha o que eu estou falando, olha a distância. Capelinha, nós estamos falando de 5 horas de distância de viagem para chegar lá e ter 1 hora de consulta comigo. Foda. Como que eu não me dou para uma pessoa dessa, cara? Como que você faz uma consulta de 20 minutos próximo? E outra coisa, não é o que eu faço no consultório que vai trazer as outras pessoas, é a experiência que eu gero nelas é que vai fazer a diferença. Como a experiência que eu estou tendo aqui com vocês, entendeu? É a experiência, cara. É aquele negócio do coração acelerar, é aquele negócio de você falar assim, putz, cara, eu sou capaz, nossa, esse cara tocou aqui onde precisava, eu saí daqui transformado. Então é isso aí, né? A gente costuma falar, nós três, que a gente hoje é o 11º. Todo mundo que veio aqui, a gente sai, às vezes uns a gente conhece, outros não, mas todos que vieram aqui, a gente sai daqui gostando muito da pessoa e não é babação de ovo, longe disso, mas assim, a gente sai gostando e sai muito por causa do que ela está mostrando para a gente, por exemplo, do trabalho. E dá para ver exatamente a sua... por que você é tão falado, por que os resultados são tão bons, o reconhecimento que você tem é justamente por isso. Seria impossível você vir aqui e dar essa aula para a gente, explicar tudo da forma que você está explicando, com a bagagem que você tem, se você realmente não fosse, se você fosse esse tipo de médico que eu citei aqui, por exemplo. Cara, a gente vira fã de e é uma incógnita, né? Vocês chamam para fazer entrevista sem saber. Não faz ideia. Quando a gente conhece, realmente, vai no escuro. Eu acho assim, eu também tenho uma questão da minha personalidade, ser uma personalidade mais expansiva, eu acho que tudo isso influencia. Demais. Né? A gente dá vontade, né? Isso é um papo aqui que se tivesse cerveja nessa mesa aqui... Tinha, pessoal, eu sei que não quis. Eu vou te falar, não saia daqui hoje não. Tá? A mulher ia vir me buscar aqui arrastado, hein? Não, mas você quer, pô? Tem ali. Dá pra tomar. Não, agora deixa a imagem agora, tranquilo, 11h30. Como que você já falou isso aí antes, sim, que você... ficou muito feliz, principalmente quando o cara falou, já tá de 7 semanas, o paciente seu. Mas a gente vê, né, vários cases de sucesso aí seu, e como que você lida com isso? Com tantos casos de sucesso, de resultados positivos, que não só... o que você vê, com certeza, é muito mais do que a gente vê nas redes sociais, né, pessoa falando, o Breno deu resultado demais e tal. O que é isso para você? Eu acho que isso é a maior motivação sua, né? Claro, a gente quando vê um resultado positivo, quando esse resultado traz outros resultados,
a gente fica muito feliz, né? Assim como aqueles pacientes também que vêm, pedem ajuda e eles somem, eu também sinto isso aí. Não acha assim, por mais que o fluxo seja grande, eu às vezes vejo pacientes na rua que consultaram comigo uma vez e não voltaram. Eu também tenho case de insucesso. Isso aí é óbvio, todos nós temos que ter. Na verdade, o que faz a gente realmente ficar bom são os erros, né? Você erra uma, duas, opa, não erro mais. Né? Permanecer no erro é que a gente não pode fazer. Então, esse lado do sucesso, ele automaticamente ele traz uma certa fama. Né? Vocês falam, seu trabalho é reconhecido e tal. Só que a fama tem as vertentes dela, uma vertente boa e uma vertente ruim. E no fundo, eu acho que as pessoas, quem gosta do que eu faço me admira. E as pessoas que têm pouco entendimento do que eu faço, eles criam um rótulo em cima de mim. Então, assim, do mesmo jeito que é satisfatório, igual eu tô treinando. Tem dia, cara, que parece que eu sou político. Eu tô aqui malhando, tem um do lado. Aí eu paro para fazer um descanso, a pessoa vem, conversa, aí eu vou lá, pego, faço uma série e na hora que eu olho tem outro do outro lado. Aí minha mulher fica lá de longe olhando assim, né? Fala assim, nossa, hoje tá foda, né? Mas é prazeroso para mim, isso aí eu não acho ruim. Mas é igual eu te falei, as pessoas acabam confundindo e aí quando eles geram rótulos de você, eles exteriorizam coisas ruins que eles têm dentro e querem espalhar para os outros como se aquilo fosse uma verdade absoluta sobre o seu trabalho ou a sua pessoa, né? Mas é satisfatório pra caramba, cara. É assim, é o que alimenta todo dia. Mas agora, vamos pra Vera. Lá vem. Lá vem. O Breno Godinho, ele toma umazinha, né? Oxe, nossa senhora. Breno Godinho toma uma. Breno Godinho gosta de música, gosta de divertir também. O que você gosta de escutar, então, na música? Eu sou um cara que gosta de sertanejo. Eu gosto, toco um violãozinho. Mas aí não, mas meu violão ali, vou pegar. Bem assim, só no meio dos amigos, assim. Então, com pouca... Hoje em dia eu já não faço muito, né? Tem uns colegas que tocam melhor, a gente vai deixando para poder divertir. Mas, assim... Gosto de música pra caramba e hoje é futebol e cerveja, cara. Então, o futebol tá meio parado, que você machucou. Exato, eu machuquei esses dias aí, mas tô de volta, tá? Segunda-feira, galera, segunda-feira eu tô lá, hein? Então vamos lá, Em relação então aí essa questão do meu comportamento pessoal em si, né? Eu sempre falo com o paciente assim. Então eu sigo o roteiro de anamnese, na hora que chega no histórico social, eu pergunto: "E aí, você toma uma cerveja ou não? Gosta de beber?" A pessoa fala: "Doutor, eu gosto." Só te interromper, porque às vezes o cara assim, você tá lá depois da resenha, depois do futebol, tá lá na resenha, tomando uma cerveja. Porque Breno é um hipócrita do caralho, tá lá tomando a cerveja. Cara, às vezes as pessoas espantam, falam assim, nossa, você bebe? Então eu falo isso na consulta, eu falo, você toma cerveja? A pessoa fala, toma. Eu falo assim, eu tomo também, então a gente vai conversar aqui de bebedor para bebedor. É o seguinte, cerveja no outro dia não deixa a gente distendido, não dá aquela diarreia, a gente recupera ali aquela barriga só uns 2, 3 dias depois. Ela sim, eu falei, então, eu tenho a mesma coisa que você. Só que eu pratico atividade física regular, eu faço ali uma dieta muito bem, né? Muito bem não, eu faço uma dieta bem feita, minha mulher me cobra uma dieta. Uma dieta feita, né? Durante a semana. No fim de semana eu me permito viver, né? Se eu tivesse talvez trabalhando com a imagem do meu corpo e não com o meu cérebro, eu talvez não abriria mão de estar tendo meu social ali. Mas eu adoro, cara, não tem como não gostar. Um país tropical, cervejinha gelada, os amigos, churrasco. Eu sou desse. Gosto com hambúrguer, com pizza. Churrasqueira, aqueles 2 dedão na picanha ali. Exatamente. Cara, a gente tem que ser gente como a gente. Por mais que eu acho que a gente tem que se preservar de algumas situações, a gente tem que mostrar para todo mundo que, você é um ser humano igual ao outro, porque a partir do momento que você se mostra diferente disso, a pessoa costuma até pensar assim, será? Isso aí que ele está falando, ele deve falar para todo mundo. Mas não, eu vivencio tudo que eu falo com o paciente. Então, eu falo do hormônio, eu utilizo, eu falo da cerveja, eu bebo. Isso aí dá uma quebrada, porque senão o paciente também virá o que deve ter de gente que vai lá mentir, Você pergunta, você bebe? Não, bebo não. Você fuma? Não, o cigarro tá aqui no bolso. O cara chega lá, ele impregna a minha sala. Cheirando de cigarro, mas eu não fumo, não. Puta merda, então você tá assim, tá queimando alguma coisa nesse, não tem lógica. Aí você falar que, por exemplo, você toma uma cervejinha e explicar o porquê, já dá uma... é completamente diferente, né? Ele se sente... Cara, é isso aí, ele se sente ali primeiro acolhido, porque não é uma pessoa que está ali para fazer, igual eu falo com eles, você pode me falar o que você quiser, eu não estou aqui para te criticar e nem para criar nenhum pré-julgamento de você.
Você bebe, eu bebo também. Você come hambúrguer, eu como também. Então, você quer agora o que eu faço? Quero. Aí eu vou dando orientação. Porque a questão não é o que você consome, é a quantidade que você consome e o quanto que você gasta. Ponto final. Se você bateu suas metas ali, está liberado para fazer suas coisas. E, Breno, projetos futuros aí, o que você tem? Eu sei que você estava comentando com a gente que você mudou, o seu escritório é bem recente, né? Isso, tá consultório. Seu consultório. Foi mal. Então, ó, a clínica agora, ela completou 1 ano agora, no dia 1º de julho, né? Inicialmente a intenção era um espaço bem personalizado, mais a minha cara mesmo, para a gente poder ter um ambiente com silêncio, porque eu trabalhava, meu consultório era em clínicas de estética e é muito movimento, muita mulher, aquela confusão toda, e o ambiente ficou muito mais personalizado. Eu acredito que talvez em breve aí, eu estou pretendendo fazer alguns cursos agora nos Estados Unidos, eu consegui um acesso para fazer um curso em Harvard agora, estou esperando agora sair agora o meu visto, eu tenho uma entrevista de visto agora em setembro, eu acredito que não vai ter problema, e o curso é para novembro. Então, eu pretendo começar a fazer mais especializações no exterior. Primeiro que é para eu poder entender e aprender um pouco mais de outra cultura, de como eles lidam com a parte do hormônio, porque aqui no Brasil eu já sei como lidar. Eu prescrevo hormônio, então eu sou vilão, e lá fora é o contrário. O médico que está lá já no estudo, que faz a pressão do hormônio, ele é o médico que está atualizado. Aqui é como se eu estivesse tentando enganar as pessoas. Então, eu quero buscar um pouco disso aí para poder trazer mais para o consultório. Eu espero que em breve os implantes eles sejam mais difundidos por outros profissionais. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu não queria que só eu fizesse. Na verdade, tem poucos que fazem, mas eu queria que todos os médicos fizessem. Para quê? Para a gente poder ter uma terapia onde o paciente ele tem a convicção de que aquilo ali que eu estou fazendo é realmente o melhor. Porque uma aceitação eu maior. faço, exato, uma aceitação maior, porque se eu faço e todos os outros fazem, é porque é algo que realmente vale a pena. Sim. Então, o meu projeto para o futuro é ampliar mesmo o meu trabalho. A sua clínica é o seu nome? É só você que atende? Doutor Breno Godinho, sim. Eu só trabalho, você que atende? Só eu que atendo lá, eu tenho a minha equipe com a minha secretária, a minha esposa é a minha patroa, minha gerente, meu administrativo também. Apesar dela ser esteticista, a gente optou por ela não fazer a parte estética lá, mas é uma parte de gerenciamento mesmo. Entendi. Eu tenho projetos para outras coisas, mas eu vou deixar guardadinho, porque se acontecer, eu faço questão de avisar vocês e a gente vai falar de uma outra vertente do trabalho. Show. Também. Top demais. O que você achou do nosso bate-papo? Bacana demais. Não dá nem vontade de ir embora. Né? Agora dá vontade de abrir a cerveja e começar, né? Se você quiser, vamos ficar para almoçar aí. Porque, cara, e mais uma vez, falando sobre essa melhor horário da gente gravar, eu gostei. Você gostou de chegar aqui às 10 horas? Muito bom, não. Assim, convidado. A minha metodologia de vida e que eu falo com as pessoas é o seguinte, né? Parece até que assim, eu faço minhas coisas no horário de herdeiro, que é esse horário de 10 horas. É o horário que eu treino, é o horário que eu tenho para poder fazer as minhas programações para o meu dia, e eu prefiro me doar ali ao paciente de um horário que vai até ali, começo 12:30 e vou até ali 20 horas, então, muito bom esse horário aqui. Igual, você já chegou já de café da manhã. Isso. Você falou assim, não estou satisfeito. E agora já sai para o almoço. E agora já está liberado para o almoço, ou seja, nós deixamos o cara aí. Tranquilo, vocês já me liberaram para minha cervejinha, cara. Agora é só preparar lá a churrasqueira, cervejinha e... Fechou. Aproveitar o meu dia, né? Papai, obrigado. Cara, eu que agradeço. É um prazer enorme te conhecer. Foi um prazer enorme te conhecer. Saber mais sobre o Breno e sobre o Dr. Breno Godinho. Que aula! Puta. Que aula! Eu já posso ali. Cara, eu espero ser convidado mais vezes. Realmente eu achei certeza. muito massa, muito bacana, abordagem bem interessante. A gente fica um pouco receoso quando a gente recebe os convites para poder participar dos programas em si, porque a gente não sabe qual que é a visão do entrevistador. Então, às vezes, é só um interesse em curiosidade de saber do trabalho, mas como eu vi que vocês são interessados nessa área,
Na verdade, cara, não tem quem não cuide da saúde que não seja interessado nessa área, né? Isso faz com que a gente se abra mais. Eu poderia falar muito menos, mas eu fiquei bem à vontade para poder conversar com vocês. Eu achei muito massa mesmo, cara. Vocês estão de parabéns. Queria ter te recebido melhor ali. Só que isso. A gente busca lá embaixo, tá? Busca lá embaixo, só que aí para, não, isso aí não garra não. Sou uma pessoa simples, eu não tenho frescura com nada. Cara, muito massa, muito bacana o ambiente de vocês aqui, gostei muito. Eu falei e vou repetir, a gente vira fã de quem vem aqui, com você não vai ser diferente, eu até já tinha treinado com você lá, mas nunca tinha conversado, e quando vem, e não que nada a ver com preconceito nem nada, mas assim, quando você vem, conhece a pessoa a fundo e vê, pô, você é um cara merecedor de tudo que você, essa fama e dessa coisa boa que você colha mais aí. Obrigado por ter aceitado o convite, que você fique maior, igual você falou, que você quer ficar ainda maior e com certeza você vai ficar. Então eu vou aproveitar que está aqui, está sendo gravado, ó, eu abro exceções no meu atendimento. Se vocês quiserem, né, isso aí vai ficar como um presente para vocês, aí uma cortesia. Vai conhecer meu trabalho de perto lá, vamos fazer um trabalho aí que não vai ter essa queda de cabelo, que você não vai ter medo do que está acontecendo. O dele é a queda de cabelo e eu Não, na verdade o dele é a mesma coisa, só que ele não Só que eu não posso. O Caio também não pode, não, tá? Vocês vão ver que realmente que tudo que a gente conversou, ele tem uma abordagem lá bem legal e a gente vai tentar englobar o máximo aí para poder ser bem completinho. E eu espero vocês Nós lá vamos mesmo, fazer esse feedback contrário aí. Eu tava até esperando, nossa, no final eu podia dar uma... Vamos falar dos suplementos. Claro, e a gente... Põe na tela aí, João Vitor. E a gente, mais uma vez, nós estamos aqui com o Dudu... Bota o Dudu aí para mim. Com o Dudu Suplementos. Porque lá você vai pedir, lá o pessoal tem que dar uma suplementada também, tomar um... Eu imagino. Cara, deixa eu ajudar nessa propaganda aí. Ó, eu conheço lá o trabalho do Dudu, é uma loja completa, é uma loja que traz pra gente produtos de qualidade. Eu acho que para quem visa treino, para quem visa performance, é impossível a gente não estar suplementando. A gente está diante aqui dos principais suplementos, que é a reposição da proteína e a creatina. A creatina, inclusive, de todos os suplementos, é o suplemento mais estudado, cara. É o que a gente tem de melhor. Inclusive, tem estudos, artigos científicos recentes, onde a creatina ela é preventiva para Parkinson, Alzheimer e demência precoce. Então, é um suplemento extremamente importante, é um suplemento que vai te fornecer uma molécula que a gente chama de ATP. Então, a gente tem mais tempo? Pode? Tem? O então, tempo tá. eu sei que... É o seguinte, como que funciona a contração muscular? A gente precisa de uma glicose para poder ter energia. Normalmente a reserva que a gente utiliza é o glicogênio muscular. Então a gente quebra o músculo, pega essa glicose, ele vai entrar numa via que chama via glicolítica, onde ele vai ser quebrado até se transformar lá em piruvato ou lactato, entra no ciclo de Krebs e aí libera uma molécula de ATP. Então, quando nós não suplementamos, a gente necessita de um tempo maior de descanso para ter uma recuperação muscular e para ter uma contração mais efetiva. A creatina já vai te dar uma reserva maior de ATP. Então, você vai sentir mais força, você vai sentir que você vai ter uma necessidade menor de intervalo entre as séries. Então, é um suplemento extremamente importante. E a proteína, principalmente para quem tem ali uma vida muito corrida, que não faz ali, às vezes, um balanço ali proteico necessário, ali, correto, ela acaba sendo uma via que a gente tem para poder fazer uma absorção rápida, para a gente ter a reconstrução desse músculo. Porque a gente quebra essa musculatura durante o treino, mas se você não tem uma alimentação adequada depois do treino, a hipertrofia não acontece. Você simplesmente perdeu um pouco de massa muscular e o corpo ele não tem ali como uma reserva, como se diz, duradoura, a proteína. O que ele vai fazer é o seguinte, opa, você está tendo uma doença catabólica, eu vou absorver gordura. Então, a pessoa, quando não tem uma dieta muito bem feita e não tem uma suplementação, ele está morrendo de treinar e está tendo pouca troca de composição. Ele começa a manter a gordura dele e começa a ficar um pouco mais flácido. Então, é uma ótima suplementação. Lá eu conheço muito o trabalho lá do pessoal, do Dudu. Então, assim, pessoal, aqui diante de nós está o básico do básico que realmente funciona. Fora isso aqui, é se você tiver uma deficiência, tirando isso, sem necessidade de outras coisas. E lá no Dudu Suplementos tem inúmeras opções lá de suplementação. E deixa eu falar da promoção, porque ele já lançou aqui a braba aqui pra gente.
Principalmente, vou mostrar aqui, né? Porque... É o cartãozinho do Faustão. Cartão do Fausto Silva. Aqui porque o Whey, mostra lá o Whey 100%. É o refil. O refil. Esse é o refil. Tá, R$ 99,99. Não chegou a 3 dígitos, então é super promoção. Moleque. Tá no precinho. O isolado, o Whey isolado aqui, R$ 209,99. Que tem maior quantidade de proteína por dose. Isso. Aqui nós já passamos por aulas, né? E a creatina, 300 gramas. Qualquer uma? Pura, qualquer uma dessas aí. E tem mais lá também, mais outra. Lá a loja é grande. R$ 139,90. Show. Moleque, imperdível. Só vai estar apontar... o QR Code em um dos dois lados aí? No canto superior direito da tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você vai ser direcionado para trocar uma ideia ali com eles e já fazer o seu pedido. Beleza? E agora vamos falar, vai lá, JV. Acertou, hein, João Vitor? Moleque. A consultora de bem-estar, a Jussara Amador. Jussara Amador é diferenciada aí. Inclusive, se você quer empreender aí, a do Terra é uma opção excelente para você. É só você conversar com a Jussara para você aí garantir uma estabilidade, quem sabe aí uma vida financeira melhor. Então é uma oportunidade, a gente vai deixar também o QR Code da Jussara aí. A Jussara é consultora de bem-estar da do Terra. A do Terra é uma empresa americana aí que tem os melhores óleos essenciais, os únicos do mundo, 100% terapêuticos e naturais. Terapêuticos e naturais são os únicos óleos essenciais que podem ser ingeridos. Você pode tomar. Você está sentindo, né, aquele aroma maravilhoso e você não pode beber. Esse você pode. É isso aí. Essas são umas das vantagens dos óleos naturais da do Terra. E a Jussara Amador, que é a consultora de bem-estar aí da do Terra, é diferenciado. Então é só você apontar a câmera do seu celular também para o QR Code. O QR Code ficou durante todo o episódio. Então tanto tá da fácil. Jussara quanto do Dudu. E... Ô Breno, seu Instagram, fala aí o Meu endereço Instagram da clínica também. É @Dr. Breno Godinho. A clínica está situada no bairro Cidade Nobre, na Avenida Carlos Chagas, número 540, sala 306. Lá no Instagram tem o link lá de agendamento. Se tiver dúvida, entre em contato lá comigo. Eu respondo as mensagens no Instagram, então pode mandar mensagem lá que a gente vai tirando as dúvidas também, né? Um dos projetos também eu abrangei um pouco mais essa questão da rede social. Eu sempre fui um pouco mais restrito, eu falo pouco, mas eu tenho um projeto agora para a gente poder começar a dar algumas aulas, que é para poder as pessoas entenderem um pouco mais sobre o trabalho mesmo e a importância ali de fazer ou não aí esse trabalho de suplementação ou reposição. Até mesmo para desmistificar muita coisa que o conhecimento liberta, cara. Exato. Entendeu? Exato. Qualquer ignorância que a pessoa tem, o conhecimento liberta. Nunca pense que você sabe tudo, porque se você está achando que sabe tudo, é porque você não sabe nada. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vê que, putz, não sei nada. Entendeu? Exato. Então é isso aí. Então segue lá, @Dr. Breno Godinho. Isso. E vai ter todas as informações da clínica lá. E fica por dentro do trabalho dele e começa a ver as aulas lá, porque o cara é brabo. Manja. Só você, eu sei que muita gente vai voltar aqui nesse episódio e tópico por tópico para pegar essas aulas que você deu aqui pra gente. Nós vamos ajudar e fazer uns cortes também para... Isso aí. E você aceita lá, pô, fazer um compartilhado lá. Lógico, tá doido. E aqui, não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, que é Pode Criar ao Vivo, é o nosso Instagram. E lá na página do canal do YouTube. No nosso canal do YouTube, que também é youtube.com/Pode Criar ao Vivo. Você vai direto lá. Segue, inscreve, né? O YouTube você tem que se inscrever. E dar um like lá, curtir o vídeo. Se viu um vídeo, não esquece de dar o like e se inscrever. Se inscrever é muito importante pra gente, porque a gente vê que esse trabalho nosso está sendo reconhecido, que a galera tá gostando, isso motiva a gente também. Pô, e já teve todo tipo de assunto, né? Então a gente uma hora vai atingir você, o papo vai te atingir e vai ser com o que te interessa. Isso. E a gente tá lá também no TikTok. Sem dancinha. O Breno. O Breno quer fazer uma dancinha com os Caio no TikTok, não me pega não, tá, cara? Não. Mas a gente não tá lá fazendo, não. É só corte. Só fazendo são os cortes. Corte lá da galera, falando
só conteúdo de qualidade, né? A gente já foi conteúdo de humor lá com o Matheus, esporte. Fisiculturismo, saúde, agora com o Breno. Pô, você vai deixar de seguir uma página que fala sobre tudo de maneira inteligente? Me ajuda aí, papai, né? Aqui, já estou rendendo demais. Vamos liberar o homem para tomar uma. Obrigado, Breno, pela presença mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade de ter vindo aqui, trocado essa ideia com a gente. Espero que você tenha curtido pra caramba. A gente curtiu demais. Muito mesmo. Estamos acabando o episódio como fã seu, do Breno e do Dr. Breno Godinho, que é o seu lado profissional e o seu lado pessoal. Brigadaço pela moral. Tamo junto. Se você precisar da gente aí pra estar aí... Se você precisar da gente, nós estamos contigo. Digo mesmo, viu? Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal. Rapaziada, valeu.